Shalom, shalom, sejam bem-vindos a mais um programa Israel para Jesus. É um grande prazer poder estar aqui trazendo assuntos relacionados ao povo judeu. E o programa de hoje vai justamente falar um pouquinho sobre história. E nós vamos falar a respeito do sionismo cristão e o que isso tem a ver com Israel, com o povo judeu. Então, para bater esse papo com a gente, trazer informações a respeito desse tema, está conosco aqui mais uma vez o pastor Tarcísio. Seja bem-vindo, meu amigo. Shalom, pastor Romualdo. Prazer estar com vocês. Tarcísio, sionismo cristão. Eu queria que você começasse definindo esse termo, sionismo, o que significa, para aqueles que talvez não esteja tão familiarizado, né, com este termo, e também logo em seguida o que significa aí o sionismo cristão, que é o tema do nosso programa de hoje. Bom, esse é um tema incrível, né? Um tema não só histórico, mas ele é muito atual, porque a gente tem ouvido falar muito, principalmente sobre antissemitismo e antisionismo. E às vezes tentam separar essas duas coisas. E hoje aqui eu quero poder falar um pouco o quanto isso é complicado se a gente faz essa separação. O sionismo, assim, nada mais é do que a autodeterminação do povo judeu a ter o seu próprio Estado. Né? Então, que o povo ele possa viver na sua terra que ele é por direito. Lógico que todo ismo, né, ele tem desdobramentos, ele vai ter muita questão política, além de teológica. Hoje a gente vai falar um pouco sobre essas duas coisas, principalmente no que tem respeito ao que é o dizer aí, sionismo cristão. É interessante porque a gente, quando fala muito sobre igreja e Israel, muitas vezes a gente aponta o outro lado da moeda, que é a questão do antissemitismo cristão, que é a questão da teologia da substituição. E a pergunta é como que nós saímos, né, desse lado, que até hoje deixa marcas, e aqui em Israel isso é muito profundo quando a gente conversa com alguém e fala um pouco sobre a nossa fé e fala um pouco sobre o cristianismo, há uma dor profunda no coração de muitos por conta da Inquisição, por conta do Holocausto, e a teologia cristã, infelizmente, contribuiu essa visão deturpada sobre substituir, né, a igreja estar no lugar agora como povo de Deus, substituindo. Quando a gente, né, entende melhor os textos da palavra, e principalmente o texto que é bem objetivo sobre isso, Romanos 9, 10 e 11, a gente vê que não, a igreja ela tem um propósito, ela é, sim, o corpo de Cristo na terra, mas Deus tem um plano com esse povo, com Israel, e o fato de vermos o sionismo nascendo e o povo retornando para cá mostra muito sobre isso. O meu chamado em si, o meu despertar em relação a Israel, ele está muito ligado a esse tema. Já tinha vindo para cá, eu já tinha começado a estudar hebraico, mas no meu coração era muito assim, eu sou um pastor, tinha uma questão do reggae também, para quem não sabe, eu tive uma banda de reggae por muito tempo, e no reggae tem muitos elementos de Israel, de hebraico, então tudo isso me deixava bastante curioso e com vontade de aprender mais. Mas foi em um congresso onde eu ouvi um pregador chamado Mary Bolender, e ele trouxe um livreto, um livro bem pequeno que chama Quando a Cruz se Transformou em Espada, onde ele falava justamente sobre o antissemitismo cristão, o problema da teologia da substituição, mas ele trouxe o outro lado, que é o lado de cristãos que amaram o povo judeu e que ajudaram na construção do Estado. E ali eu despertei, algo no meu coração veio de que eu tinha algum chamado para abençoar e de uma certa forma servir a este povo, e então o meu chamado ali ele desperta com esse tema também. E poderia aí dar alguns exemplos de como que os gentios, ao longo da história, abençoaram o povo de Israel, o povo judeu? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tem um filme muito famoso, Lista de Schindler, né, que ele fala a história de o Oskar Schindler, que ele era um homem da Tchecoslováquia, membro do Partido Nazista. Ele tinha uma fábrica na Cracóvia, na Polônia, era um lugar onde judeus eram levados para lá, né? E ele, comovido
Lógico que levou um tempo assim para entender o que era aquela situação, mas ele começou a levar judeus para trabalharem na fábrica dele para livrar dos campos de concentração. Ele chegava a pagar soldados para ajudar nesse processo. E ali ele faz uma lista de 1.200 judeus, e aí é o nome do filme, a lista de Schindler, e até hoje ele é considerado em Israel como um justo entre as nações, ou seja, uma pessoa não judia, mas que foi justa e que abençoou o povo. Tem um túmulo dele, ele foi enterrado em Jerusalém, e filhos de pessoas que foram sobreviventes através da vida dele vão lá e prestam as suas homenagens, normalmente em Israel não colocando flores, mas pedras nos túmulos. Outra questão importantíssima também não dá para desconectar a fé cristã do sionismo, porque quando começa o movimento sionista, né, a primeira reunião que acontece lá no ano de 1898, com o Congresso Sionista na Basileia, diversas possibilidades foram tratadas e começaram a ser conversadas. Onde seria, né, o lar dos judeus? Falaram até da Argentina, tinha o projeto Uganda, talvez Uganda seria esse lugar. E o Theodor Herzl, que é o pai do sionismo, ele vai em 1904 para um encontro com o Papa da época, o Papa Pio X. E ele começa a conversar sobre isso, sobre a possibilidade da igreja cristã católica apoiar também. Ali há uma conversa cordial, mas há uma resistência, inclusive a resistência gira em torno da questão de Jesus, dos judeus não terem recebido, e ok, até o Papa faz uma pergunta, mas tem que ser em Jerusalém mesmo? Que é toda uma questão do império, né, que tinha na época, do romano, então tem toda uma situação que envolve. Porém, quando essa ideia ela começa a criar vamos dizer assim, um corpo, ele passa pela teologia cristã. Né? Acontece e se une à questão do mandato que vai vir depois da Primeira Guerra Mundial, que é o mandato britânico, que acontece aqui em Israel, e isso vem com uma visão teológica cristã um pouco diferenciada, oposta ao que era a teologia da substituição, que é, principalmente na visão dispensacionalista, um entendimento de para que Jesus volte, os judeus têm que retornar para a sua terra. Então, os cristãos ingleses, eles influenciam muito e eles começam a ter essa visão que hoje eu acho que a gente até já passou um pouco do ponto, talvez nesse programa não dê para a gente entrar nesse assunto, mas teve um recente que vocês fizeram que fala sobre eu acho que é israelcentrismo, se estou enganado com o termo, que é o lado já de ir para a idolatria de Israel, né, e de perder o foco em Jesus e colocar o próprio sionismo, o próprio Israel como centro da fé. Mas essa visão ali ainda, vamos dizer assim, equilibrada, deu origem a uma famosa declaração de Balfour, que em 1917 o governo britânico enviou, o ministro britânico enviou para o Barão de Rothschild vamos dizer assim, um engajamento para que Israel, para que os judeus pudessem retornar para sua terra. Ali falava desde Jerusalém, daí vamos dizer assim, uma determinação geográfica muito importante, que hoje ela é usada no antissemitismo, que é do rio ao mar. Então, do Rio Jordão ao mar, essa é a terra do povo judeu, essa era a declaração que sionistas ingleses endossaram ali, e a gente tem uma figura ali interessantíssima, que embora não era um cristão, mas foi uma liderança na Grã-Bretanha, que é o Winston Churchill. Ele fala sobre, ele inclusive ele foi contra um documento que é o White Paper, um livro branco, que apoiou, mas depois veio restringindo um pouco a vinda dos judeus para sua terra. Ele rejeita isso, na verdade ele rejeitava até a criação de um Estado árabe. Mas a gente vê aí como a influência cristã, o pensamento, a teologia cristã, ela acabou indo em rota de colisão aí com
com a questão do mandato britânico e com esse movimento sionista, os judeus querendo retornar para sua terra. Ok. Você citou aí alguns nomes aí internacionais aí, né? Oscar Schindler, também Theodore Herzl, agora Winston Churchill, mas nós temos também o povo brasileiro aí também fazendo parte de uma certa forma, sendo representado também por um brasileiro, também próximo deste período, dessa sua fala final aí. Quem que é este brasileiro, em que contexto ele estava e de que forma que ele serviu para, sendo um gentil, abençoar Israel? Olha, ele é lembrado e homenageado até hoje em Israel, tem praça, tem um museu para ele no kibbutz aqui, que é o Oswaldo Aranha. Né? Para quem não conhece, Oswaldo Aranha ele foi um gaúcho, ele inclusive tem algumas ligações dele com o povo judeu. A mais famosa é a que ele preside a reunião da Assembleia da ONU após a Segunda Guerra Mundial. Qual era a visão dele para a gente entender? Ele foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos, em Washington. Ele era muito próximo ali ao presidente Franklin Roosevelt, que era o presidente da época. E ele, inclusive, trouxe o Brasil ele era meio neutro, então, mas ele levanta essa bandeira contra o nazismo e o fascismo também. Ele entendia que a expansão da Alemanha nazista ia ser algo fatal. Então, ele era um defensor de resolução de conflitos. Quando ele olhava para a região, a terra, chamada de terra da Palestina, e aí não entendam como a causa palestina, ou que a Palestina acaba se tornando depois como viés mais político e diferente do nome que foi dado ali, mas ele entendia que a criação de dois estados, ou seja, um estado judeu e um estado árabe, a partilha dessa terra era algo importante e esse foi o tema sugerido, né, como eu citei agora há pouco, pela Grã-Bretanha. Quando ele vai presidir, tem uma resistência de alguns países árabes. Eles entendiam que tinha que haver um mandato britânico e que tinha que ter independência, mas que não deveria se dividir em um Estado judaico ali. Mas a eleição do Oswaldo Aranha como presidente, ele era uma pessoa que transitava muito bem entre as nações, foi unanimidade, assim, até os delegados árabes falaram que era inegavelmente justa a escolha dele. Então, tinha 50 votos, ele recebeu 45 favoráveis, ele vai discursar, então. E aí o que é interessante, talvez alguns já ouviram assim, que o Oswaldo Aranha deu o famoso voto de Minerva. E não é verdade, porque para que fosse aprovado, teria que ter uma maioria de votos, na verdade, 2/3 dos votos. Então, era muito mais do que dar o voto decisivo, não foi, ele, na ordem ali, o Brasil, por ordem alfabética, foi um dos primeiros a votar, mas ele trabalhou nos bastidores de uma forma muito estratégica. Então, a reunião foi no dia 26 de novembro, e ele sabia, por conversar nos bastidores, sabia a resistência dos países árabes, que não teria a quantidade exata para que essa partilha fosse votada, fosse aprovada. Então, o que ele fez? Ele deu mais tempo no primeiro dia para que os oradores pudessem falar, trazer as suas opiniões e as suas conclusões. No dia seguinte, era o Thanksgiving, e a reunião estava acontecendo em Nova York. Então, não teve, retornou no dia 28. O que ele fez? Ele deu tempo para que todos falassem ainda mais. E ele foi trabalhando nos bastidores, conversando com os países, principalmente indecisos, para que eles pudessem votar favorável. E aí não é o votar favorável para Israel, mas é votar favorável para que houvesse a partilha da terra e se criasse o Estado árabe e o Estado judeu. E isso acontece, então, no dia 29 de novembro de 47, houveram 33 votos a favor da partilha da terra. O Brasil foi um. Tivemos aqui um pequeno travamento aqui, né, na conexão. Isto é passível, né, de acontecer. O pastor Tarcísio está em Israel,
Então, o nosso link aí de transmissão, talvez a internet dele lá, pode ter dado algum probleminha aí, mas o que o pastor Tarcísio aí está colocando é justamente o que aconteceu com o surgimento do novo Estado de Israel, né? Então, nesse contexto aí de gentios abençoando e apoiando o Estado de Israel, justamente nesse contexto do sionismo, né, Oswaldo Aranha é um brasileiro que teve essa grande participação aí presidindo a Assembleia da ONU, onde estava ali estabelecendo ali a partilha, né, das terras tanto para os judeus quanto para os árabes. E aí a gente vai verificar posteriormente aí que Oswaldo Aranha até recebeu homenagens, né, em Israel, se não me engano em Jerusalém, vamos tentar confirmar com o Tarcísio, em Jerusalém temos uma rua, inclusive, chamada Oswaldo Aranha, né, tamanho esta esse apreço, né, pela pessoa deste homem que presidiu aí a Assembleia e, de certa forma, favoreceu e abençoou para que o povo de Israel pudesse ter ali novamente uma terra, pudesse ter novamente ali condições, né, de ter ali a sua própria bandeira, o seu próprio ali território, né, que antes eles haviam recebido do próprio Senhor, na própria Escritura, o local ali onde ele está. Então, é até interessante, porque mesmo em meio, né, o grande, assim, atos, né, de antissemitismo que a gente vê pelo mundo e também aqui no Brasil, a gente poder saber aí que, de certa forma, né, contribuímos para também abençoar o povo de Israel dentro desse contexto aí da partilha do novo Estado de Israel, aí no período aí da década de 40, quando Israel voltou aí a ter aí a oportunidade de ter a sua própria terra. Retomamos então aqui a conexão com o pastor Tarcísio, e vamos voltar aqui no ponto onde nós havíamos ali rompido ali por conta da questão da conexão. Pastor, você estava então comentando a respeito desse momento aí, desse intervalo aí, né, do feriado, quando Oswaldo Aranha aí então conseguiu nos bastidores conversar com os líderes, né, de países que estavam ali em dúvida quanto à votação, né? Sim, esse foi o tempo, vamos dizer assim, necessário, né, que esses países em dúvida tiveram para tomar a sua decisão e entender que dar a esses povos que já viviam aqui, né, os seus territórios. Então, né, essa primeira divisão vai considerar onde tinha mais comunidade judaica, e se você pega o mapa dessa primeira divisão, é todo recortado, é bem diferente do mapa atual. Mas o que acontece? Né? Então, no dia 29 de novembro lá de 1947, com 33 votos a favor, o Brasil foi um dos países que votou a favor, tiveram 13 contra e 10 abstenções, a partilha da terra foi aprovada. Teve uma celebração muito grande da comunidade judaica e das delegações árabes que queriam que todo o território fosse um território árabe. Inclusive a Síria fala que jamais reconheceria aquela decisão, mas a postura dele foi uma postura muito firme, muito respeitada também. Ele foi inclusive mencionado aí para receber o Prêmio Nobel da Paz, e ele diz numa das frases que ele entende que aquilo era um programa espiritual, não era só um pacto entre países, também era um pacto que determinaria o destino das nações. Então, esse homem teve uma postura que foi a postura do Brasil durante todo o tempo, de ser imparcial, de, na verdade, que os dois povos tinham direito à sua terra. Infelizmente, a gente teve um momento turbulento, né, diplomaticamente falando agora, mas o Brasil, historicamente, esteve do lado de que os dois povos pudessem conviver, né, viver em paz e ter o seu direito de existir e de viver na terra. Mas foi interessante também que o Oswaldo Aranha ele também permitiu a entrada de muitos judeus no Brasil. O antissemitismo muito grande na Europa e havia uma política migratória muito pesada no Brasil. Eles chamavam de querer embranquecer o povo brasileiro. Eles entendiam, por exemplo, o povo português era o povo ideal, que já tinha uma cultura próxima, tinha o idioma,
e o povo judeu não era tão bem visto assim, como outros povos que tinham as suas culturas muito enraizadas, talvez seria um problema. É, Só que o Oswaldo Aranha foi ministro do exterior em 1938. Ele permitiu ali alguns vistos fossem dados. Na verdade, ele criou muita resistência em relação ao povo judeu de ir para o Brasil, de migrar para o Brasil, e ele criou ferramentas para que aqueles, principalmente que já tivessem familiares, pudessem ser recebidos. E num momento importantíssimo, foi 3 meses antes da crise do Estado, onde muitos judeus foram mortos por um ato do nazismo, ele emitiu 1.296 vistos. Então, salvou a vida, e esse período ali foi chamado de Janela Aranha. Então, ele abençoou muitos judeus, né, os ajudando. E em 1939, também mais de 4.600 vistos foram permitidos, e para a gente ver a importância dele, quando ele ficou afastado desse cargo por 2 meses, ele já tinha liberado 2.000 vistos, a pessoa que ficou no lugar dele não liberou, não deu prosseguimento. Quando ele retorna, ele então concede os vistos para os judeus. Então, Oswaldo Aranha precisa ser falado, não foi então o voto de Minerva, foi muito mais do que isso. O Brasil votou favorável, mas ele trabalhou de forma muito importante aí nos bastidores. E é em Jerusalém, pastor, que tem uma rua, em Jerusalém, né? Tem uma rua chamada Oswaldo Aranha em homenagem a ele, né? Tem aqui em rua, tem praça, tem um museu em um kibbutz no sul, próximo a Gaza, inclusive. Só que assim, ainda ele não é tão conhecido de algumas pessoas, até sionistas aqui. Eu tive uma oportunidade na Universidade de Jerusalém de fazer um dos meus trabalhos de finalização sobre Oswaldo Aranha. Era uma matéria que falava, inclusive, principalmente de sionismo cristão, e poucos conheciam essa história dele. E, pastor, na atualidade, como é que está essa relação entre gentios e judeus? Isso no aspecto mundial, né, no mundo, mas principalmente aí em Israel. Então, hoje a gente vê assim que Israel tem começado a ter uma nova visão, né? Porque entende a importância, e vamos dizer assim que há uma correção, né, nessa ideia triste que temos, infelizmente, pessoas que não representaram de forma nenhuma as palavras de Jesus a respeito, né, de tudo que aconteceu na história, da Inquisição, do nazismo. Hoje, reconhecidamente, até pelo governo, os cristãos são os melhores amigos de Israel. Então, a gente vê cristãos bem engajados, né? Então, acho que uma boa resposta para esse sionismo e antissemitismo que tem no mundo, a gente tem gentios que se posicionam e falam: não sou judeu, mas eu não sou favorável, eu sou contra todo o antissemitismo que tem crescido no mundo. Eu tive uma experiência recentemente na Itália, e andando ali em algumas cidades, eu sempre procurava conhecer os guetos judaicos, né? Em todos eles tinham dizeres antissemitas, pichações, e eu até no trem, a experiência, não sendo um judeu, sofri antissemitismo, senti na pele, né? Porque o cara lá me viu, pensou que eu era árabe, muçulmano, começou a falar em árabe comigo, eu respondi ali 2 palavrinhas que eu sei, brincando com ele, e ele falou: você é da onde? Eu sou de Israel. Aí comecei a falar inglês com ele. Quando eu falei isso, eu fui xingado em vários idiomas, amaldiçoado, e cuspiu, e gritar Free Palestine. Então, a gente vê assim como o antissemitismo realmente tem crescido, mas os gentios, principalmente os cristãos, hoje, graças a Deus, têm um entendimento e um posicionamento correto. No início da guerra mesmo, quando reféns foram levados lá para Gaza, um padre, que é um cardeal, foi até um dos deputados aí para se tornar papa, o cardeal aqui de Jerusalém, ele teve um posicionamento de se colocar à disposição para ir no lugar das crianças. Isso repercutiu aqui dentro de Israel, no mundo, mas aqui dentro de Israel também. A gente vê também muitos voluntários aqui servindo, pessoas de nações que vêm, e vêm como um privilégio estarem aqui. Muitas dessas pessoas
creem no Senhor Jesus, então dado um bom testemunho aqui. Duas situações também interessantes é que perto da semana do Dia de Jerusalém tem um concurso bíblico que acontece na escola. E teve um ano que ganhou um destaque, que a criança que venceu não era de uma família religiosa, era um judeu, mas de uma família laica, né? E esse ano quem ganhou foi um coreano, filho de um cristão. Ele vive aqui, se não me engano, há 10 anos, ele tem 10 anos de estudo aqui, e ele venceu ali perguntas do Antigo Testamento do Tanar, né? E aí ganhou destaque também, apareceu. E na escola do meu filho teve uma competição sobre Jerusalém, perguntas sobre a cidade, e meu filho ganhou. Eu fiquei muito feliz, né? Me senti com orgulho, né, sobre isso. Foram perguntas sobre o templo, sobre a destruição do segundo templo. Ele ganhou um dente de tubarão de milhões de anos atrás. Então, eu acho que esse posicionamento hoje tem mudado um pouco essa ideia, tem aproximado, né, esses dois povos, essas duas comunidades. Tem sido muito importante. Então, do ponto de vista dos judeus, essa aproximação tem sido bem positiva, né? Tem sido positiva, tem muita mobilização de oração, a gente vê muitas pessoas, principalmente asiáticos, que vêm para Israel, muitos ficam aqui, estudam aqui, servem nas comunidades, então eles enxergam e vêm com alegria de ver pessoas amando, apoiando, esse apoio político. Isso é compreendido, o termo que fala de cristãos que amam Israel. Eles veem o povo evangélico, principalmente, como um povo que se põe, né, de uma maneira amorosa e favorável ao povo de Israel. Porém, aí num tema que se tem uma preocupação de, ok, mas até onde vai esse amor? É um amor com segundas intenções? Vocês querem nos converter? E aí, quando esse assunto gera uma preocupação. Então, é assim, legal, que bom que vocês nos amam, que legal que vocês oram, que legal que vocês nos apoiam, mas não venham nos converter, não venham fazer proselitismo. Né? Então, ainda há uma resistência nesse ponto, alguns que dizem essa aproximação é interesseira, e essa, inclusive, foi falando aí, voltando lá na história do Theodor Herzl, quando ele se encontra com o Papa falou, ok, mas vocês vão voltar lá para a Terra? Tudo bem, vai estabelecer um povo, mas pode ter certeza que nós vamos ter igreja e padres prontos para batizar todos vocês. Então, na verdade, o pé atrás ainda que Israel fica ok, vocês nos amam, mas eu acho que vocês estão mal intencionados, né? Vocês querem converter de alguma forma. A preocupação é que, de alguma forma, isso vai atrapalhar, vai atrapalhar a cultura. Né? Aqui a gente sabe muito bem que não servimos e cremos no Messias judeu, né? E de forma nenhuma achamos que um judeu precisa abrir mão da sua cultura por crer no seu Messias. Mas essa é uma preocupação, e se embora enxerga que há amor, que há um posicionamento correto, há uma preocupação que aconteça. Bom, pastor, eu queria, nas minhas últimas palavras aqui, dizer que você e a sua família se unem a esse número grande aí de gentios, né, que dedicaram suas vidas a abençoar o povo de Israel, e vocês fazem isso aí abrindo mão, né, de todas as coisas aqui no Brasil e indo aí para Israel e passando por tantos desafios, né, simplesmente por, primeiro, amar o Senhor Jesus e amar o povo de Israel e ser bênção na vida deles. Que o Senhor abençoe e na continuidade na vida de vocês, do ministério, o trabalho que vocês tão bem têm feito aí, né, sendo guiados aí pelo Senhor Jesus. Amém, pastor. Eu já ouvi algumas vezes aqui pessoas me perguntarem: o que você está fazendo aqui? Você não precisa passar por isso, sabe? Ou até a última vez uma pessoa ficou assim: que momento legal, né? Você veio para Israel, pandemia, guerra.
Então, assim, às vezes alguns questionam, né, e perguntam, porque, ok, para eles, né, quem principalmente tem judeu, tem esse sionismo, tem que passar por isso para que conquiste a terra, mas alguns porque nós que não somos judeus estamos aqui. Aí eu lembro muito de Esther, né, que quando estava no palácio e tem aquela pergunta, será que não foi para esta hora, né, que Deus colocou? Então, todas as vezes que a gente se sente pressionado, passando por guerra, não é fácil, tantas situações, nós lembramos que Deus nos trouxe na hora certa para estar do lado desse povo. Então, isso nos mantém firmes no propósito que Deus tem sobre nós aqui. Maravilha. Muito obrigado, pastor, pela sua participação mais uma vez aqui no Israel para Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado. E nós também queremos agradecer você que esteve conosco aqui durante todo este programa e me despeço com um shalom para você e para toda a sua família. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.